Sequência 53. Seixas sacudiu a cabeça devagarinho. Bonitas falas, rapaz, mas apenas falas. Espere a minha idade. Como se não tivesse escutado, Eugênio prosseguiu. Vejo o mal que faz às pessoas a falta de um ideal superior, seja ele religioso, artístico ou simplesmente humano. O resultado disso é a corrida para o prazer. Só há um objetivo: gozar. O gozo se compra. Para comprar é preciso dinheiro. O senhor, melhor que ninguém, sabe que é custoso ganhar dinheiro honestamente. A vida é curta, a mocidade mais curta ainda. Por isso, ninguém mais olha os meios de ganhar dinheiro. Eis as razões porque nós estamos no século do gangsterismo. Fazem-se as maiores bandalheiras, as maiores imoralidades. Com o cigarro colado no lábio inferior, Seixas encarou o amigo e, esforçando-se para parecer cínico, perguntou: Mas que é moral? Eugênio sorriu. Não discutiremos esse assunto batido. Admitamos que moral seja uma coisa que varie de clima para clima, mas há algo de eterno e de imutável. É a natureza do homem. Finque uma agulha no braço de um chinês, de um africano e de um boliviano, que a reação será a mesma. Num faquir dizem que é diferente. Eugênio ignorou a interrupção brincalhona. Não considera um ato moral ou imoral em si mesmo. O que existe são atos que prejudicam o próximo e atos que não prejudicam, e ainda atos que lhe trazem bem. Você está me deixando tonto com essa lenga-lenga. Onde é que você quer chegar? Quero dizer que o excesso de ganância, o excesso de avareza, o excesso de sensibilidade e o excesso de um mundo de outras coisas traz o desequilíbrio geral, a desigualdade e as injustiças. Seixas sacudiu a cabeça rápida e repetidamente, como um homem que quer espantar o torpor da incompreensão. Não entendi níquel. Troque isso em miúdos. Olhe, na sua corrida doida para o prazer, o homem não escolhe caminho e esmaga os outros homens, às vezes por cegueira, outras vezes por cálculo. Esse é o mal. Seixas limpou as calças sujas de cinza, ergueu-se devagar e disse: Vou-me embora, porque você hoje deu para filosofar. Sou um homem simples, prefiro não pensar na vida. Espere, que saiamos juntos. Na rua, Eugênio perguntou a Seixas se tinha alguma notícia de Simão. Tenho falado com ele. O pobre rapaz anda escangalhado, abatido. Não vale um caracol. Me ofereci para fazer nele umas injeções de estricnina. E o Felipe? Falei com ele. Pedi que não perseguisse o rapaz. Fiz-lhe ver que era pior. Todo mundo, no fim, ia ficar sabendo a verdade sobre Dora. Ele acabou contando comigo. Mas, apesar disso, tenho medo que se encontrem. Houve um longo silêncio. Os dois amigos caminhavam lado a lado. Anoitecia. Acenderam-se os combustores. E o senhor não acha que o Simão pode fazer alguma loucura? Seixas sacudiu a cabeça. Qual? O momento pior passou. Ele é moço, mas dia menos dia esquece. O tempo é remédio para tudo. Sim, pensou Eugênio. O tempo cicatrizava todas as feridas. Em breve, Dora desapareceria da vida de Felipe, de Isabel e de Simão. Mas com a própria Olívia, havia de desaparecer da sua vida. Era doloroso, mas inelutável. E Olívia mesmo compreendia isso de maneira profunda, quando dizia que a vida começa todos os dias. O mundo seria impossível
se as criaturas tivessem boa memória. Era noite de 31 de dezembro. Hans Falk olhava com ansiedade para o relógio de Cuco. Faltavam 10 minutos para meia-noite. Dona Frida dispunha na mesa os pratos com sanduíches e croquetes. O rádio inundava a sala com os sons estridentes de uma marcha. Falk ergueu-se e foi até o barril de cerveja na copa e tornou a encher o seu canecão. Estava a beber desde a hora do jantar. Tinha as faces muito vermelhas, os olhos brilhantes. Parado à janela, Eugênio olhava para o megatério, que se erguia gigantesco acima da cidade, com todas as suas janelas iluminadas. Era mais de 300 quadros de luz recortados na estrutura enorme. 2 faróis possantes, postados na azoteia, varejavam luz com seus pálidos feixes, varejavam o céu com seus pálidos feixes de luz. A música cessou. Ouviu-se a voz do speaker. Fala PRH 2. Dentro de alguns instantes, transmitiremos para todos os céus da América a cerimônia da inauguração do megatério, o grandioso edifício construído pela firma Lobo e Companhia Limitada. Esse gigantesco arranha-céus, orgulho da nossa engenharia, é a casa mais alta da América Latina. Foi ela projetada pelo notável engenheiro arquiteto Dr. Felipe Lobo, que dirigiu pessoalmente a sua construção. O megatério será inaugurado por Sua Excelência, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. Estamos com os nossos microfones instalados no grande salão do 30º andar do megatério, onde já se acham reunidas as altas autoridades estaduais, federais e municipais, representantes das principais sociedades da nossa capital e inúmeras pessoas gradas. Senhores ouvintes, o espetáculo é simplesmente deslumbrante. Ao soar da meia-noite, Sua Excelência, o Governador, pronunciará o discurso da inauguração e, em seguida, romperão os fogos de artifício da azoteia desse monumental edifício. Faltam poucos minutos para meia-noite. Ouçamos mais um pouco de música. Os compassos de uma valsa saíram do alto-falante e encheram o ar. Dona Frida atravessou a sala dançando, tendo numa das mãos um prato de avelãs, nozes e amêndoas, e na outra um cesto com passas de uvas. Falk acompanhava o ritmo da valsa, sacudindo de um lado para o outro o canecão de barro. Meu Deus, disse Dona Frida, olhando para a mesa. Será que não vão faltar comida? Estavam esperando alguns amigos depois da meia-noite. Tenho cerveja. Estou satisfeito, declarou Hans, piscando o olho e lambendo a espuma que lhe ficara no lábio superior. Dona Frida comeu um croquete e deu uma reviravolta cantarolando. Hans Falk levantou-se na ponta dos pés, avançou 2 passos e deu uma palmada nas nádegas da mulher. Prosit! Gritou. Tem mordos, Hans! Exclamou ela, soltando uma risada. Sem largar o copo, Hans enlaçou-lhe a cintura e saíram a dançar. Estavam excitados como 2 crianças. Credo, Hans! Deixa-me ir arrumar as coisas. Largou o marido e correu para a cozinha. Hans tornou a emborcar o copázio. Eugênio olhava para o megatério fascinado. O casarão fazia parte da sua vida. Era uma espécie de divindade onipresente, pois onde quer que ele estivesse na cidade, sempre enxergava aquele vulto cinzento subindo para o céu. Não podia ver o megatério
sem ver passar mentalmente Filipe. Um clarão fantasmagórico coroava a cabeça do megatério. Junto de Eugênio, Falk, a mulher e Ana Maria olhavam também. Que bonito, murmurava Dona Frida. Ana Maria começou a chorar, assustada. Eugênio passava-lhe a mão de leve pela cabeça, dizendo: Não tenha medo, minha filha. Aquilo morde, pai. Eu tenho medo. Não morde, não, retrucou ele. Papai não deixa. Protegê-la. Sim, protegê-la naquele momento e sempre. Era a grande missão da sua vida. Ele sentiu-se forte. Olhou para o megatério num sereno desafio. Seixas apareceu à 00:20. Recebeu os abraços sem entusiasmo. Aceitou um copo de vinho. Beliscou um croquete. Olhou demoradamente para Ana Maria, que dormia estendida no sofá. Vamos fazer um brinde, propôs Dona Frida. Com passo pouco firme, Hans Falk aproximou-se. Viva! Dona Frida encheu o copo de Eugênio e o seu. A quem o brinde? A vida, sugeriu Eugênio. Seixas fez uma careta. Não bebo a saúde dessa vaca, respondeu áspera. Cortei as relações com a vida. Deixe de história, retrucou Eugênio. No fundo, o senhor é apaixonado por ela. Seixas encolheu os ombros. Vamos beber a saúde de Ana Maria. De todos nós, é a única que ainda pode salvar-se. Os copos tiniram. E os 4 beberam em silêncio. Quando chegaram os amigos que os Falk esperavam, Eugênio convidou Seixas para sair. Ganharam a rua. A noite estava morna e clara. Aonde vamos? Indagou Eugênio. Vamos andar sem rumo, murmurou Seixas. E depois de uma curta pausa. Aliás, eu não fiz outra coisa desde que nasci. Eugênio ofereceu-lhe um cigarro. O senhor está pessimista hoje. Queria que eu andasse soltando foguetes? Esse ano entro nos 61. Não tem nenhuma graça. Caminharam alguns metros em silêncio. Curioso, disse Eugênio. É uma tolice, mas quando entra um ano novo, a gente sempre faz planos, pensa no passado e vira filósofo. Fazer plano não custa dinheiro. E dá uma certa coragem, anima, ilude. A rua estava movimentada. Cafés e restaurantes fervilhantes de gente barulhenta. Grupos pelas esquinas falando alto, gesticulando, cantando. Elétricos cheios, automóveis com passageiros turbulentos, acenando, gritando. Passou a toda velocidade o carro cinzento da assistência pública, buzinando longa e tristemente. Bebedeira pela certa, murmurou Seixas, estado de coma. Às vezes eu penso, disse ele, que a profissão médica, bem compreendida, tem uma função muito mais importante do que em geral se julga, já que na sua maioria os homens são doentes psíquicos. Acho que cabe aos médicos fazer alguma coisa pela humanidade. Os pequenos e os grandes médicos, cada qual ao seu setor. Imagine um homem que tem um complexo de inferioridade e consegue fazer-se ditador. Veja do que é capaz um delegado de polícia do interior quando não tem os parafusos bem apertados. Pense nos outros homens que exercem postos de comando, quando dispõem da multidão. Se fossem absolutamente sãos, não fariam guerras, não cometeriam crueldades. Você está me saindo um filosofante pior que não sei quem. Que excelentes homens de governo dariam os médicos. Ninguém como eles está em contato tão íntimo com a vida, com as criaturas. Ninguém melhor que eles conhece as necessidades do povo. Seixas fez um gesto agressivo.
Mas o diabo é que, na maioria dos casos, quando os médicos sobem aos postos do governo, esquecem-se de que são médicos e passam a ser apenas políticos, politiqueiros. Você tem por aí exemplos aos punhados. Sacudi a cabeça muitas vezes. Que bicho curioso é o homem, vaidoso, vingativo, intolerante, leviano e principalmente fraco de memória. Esquece tudo, menos as coisas relacionadas com a barriga, com o sexo e com a vaidade. Eugênio sorria. E como se não tivesse escutado as reflexões pessimistas do amigo, continuou. E pense mais nisto. Se os técnicos em geral, os cientistas, os médicos, os escritores, os artistas, os economistas, trabalhassem juntos e de acordo com um plano bem traçado, poderiam fazer alguma coisa para atenuar os males da humanidade. Não é possível, está claro, conseguir um mundo perfeito, e até mesmo inconcebível. Mas não seria absurdo desejar acabar essas incoerências do nosso século. Fome em época de superprodução, excesso de trabalho para uns e falta de trabalho para outros. E isso na era da máquina. Falta de saúde num tempo em que a medicina avançou tanto. Seixas fumava em silêncio. Olhou para o amigo com o rabo dos olhos. Diga-me uma coisa, você vai mesmo salvar a humanidade? É curioso como eu penso agora nessas coisas. Antigamente, só pensava em mim próprio. Vivia como cego. Foi Olivia quem me fez enxergar claro. Ela me fez ver que a felicidade não era o sucesso, o conforto. Uma simples frase deixou-me a pensar. Considerai os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se cobriu como um deles. Fia-te na Virgem e não corras para ver o que acontece. Eugênio sorriu. Atravessaram uma rua. Ao chegarem à calçada oposta, tornou a falar. Tudo é uma questão de boa vontade. Os elementos aí estão. O difícil tem sido um acordo. Ninguém quer dar o primeiro passo. O homem não é totalmente mau, mas os homens são perigosos quando se reúnem em grupos. Passaram pela frente de um clube, janelas iluminadas. Os sons de um jazz vinham lá de dentro, rumores de vozes. Bastava que eles cumprissem o que Cristo pregou no Sermão da Montanha, prosseguiu Eugênio, jogando fora o seu cigarro. Não precisamos discutir a origem divina de Cristo. Podemos olhá-lo apenas como homem. Mas o essencial é o espírito desse sermão, que é a condenação da guerra, da cobiça e da violência. O elogio do amor, da tolerância, da paciência e da paz. Essas coisas escritas dão certo. Na vida é diferente, homem. Não se iluda. O Felipe, por exemplo, podia retrucar-lhe que sem cobiça não haveria estímulo e sem estímulo era impossível o progresso. Eugênio animou-se. Mas o progresso é um meio e não um fim. Progresso, meio para atingir o conforto e bem-estar, felicidade. Mas um homem não deve querer tudo isso só para si e para os seus. Deve desejar bem-estar para toda a humanidade. Será esse um sentimento humano? Olhe bem a vida e diga se os homens se têm postado sempre como lobos. Lembre-se do egoísmo, do instinto, e diga-me se tudo isso que você está pensando não é um sonho maluco. Entraram noutra rua menos movimentada. Existem duas espécies de crueldade, disse Eugênio. A crueldade que se comete por cegueira, por incompreensão, e a crueldade que se comete por prazer. No primeiro caso, a educação dos sentimentos poderia melhorar a situação. O segundo,
é um caso de sanatório. Por isso é que eu digo que há um grande trabalho para médicos e professores. Sequência 54. Seja como for, deve haver no mundo um punhado de homens bons, inteligentes e fortes que queiram fazer a tentativa. Eugênio admirava-se do próprio entusiasmo. Os argumentos acorriam-lhe com facilidade. As palavras saíam-lhe com fluência. Devia ser aquela noite diferente. Quase nunca a bondade e a força andam juntas, contraponteou Seixas, depois de alguns instantes de reflexão. O homem bom e sábio odeia a violência. Para fazer que os malucos sigam as nossas prescrições, precisamos metê-los em camisas de força. Para os homens sem juízo ouvirem os conselhos dos homens ajuizados, é preciso usar da violência. Ora, você mesmo é contra a violência. Os homens ajuizados são uma minoria insignificante. Em que ficamos? Caminharam por algum tempo em silêncio. Os seus passos soavam tristemente na rua solitária. Veja a guerra, disse Seixas. Sob o ponto de vista humano, é uma monstruosidade. Consulte homem por homem. Você quer a guerra? Não quero. E você? Eu também não quero. Ninguém quer, mas a verdade é que a guerra sai. Tudo em conversa é muito fácil, mas na vida, seu Janoca, é um buraco. É uma questão de reeducação. Não é com revoluções que se conseguem esses milagres. Uma revolução pode mudar um sistema de governo, mas não conseguirá melhorar a natureza do homem. Então concorda que o homem é mesmo uma besta, um pouco dominado pelo freio da religião, das leis e de 1000 outras coisinhas miúdas inventadas por um grupo de homens com fins utilitários? Dr. Seixas, estou desconhecendo o senhor. Que é isso? Deve ser o vinho. Vamos falar em coisas mais sérias. Melhorou o filho do Ulisses? Melhorou. Apliquei-lhe mais uma dose de insulina. Seixas soltou um ronco de aquiescência. Dobraram a primeira esquina. Eugênio notava que, sem prévia combinação, caminhavam para o megatério. Olha o nosso caso em particular, disse Seixas, voltando insensivelmente ao caminho que queria evitar. Que somos nós? Nada. O que é que podemos fazer? Muito pouco. Nem nos conseguimos salvar a nós mesmos. Como é que vamos salvar o mundo? Veja como é difícil conseguir a paz numa pequena família. Veja a luta de uma pobre professora para manter a ordem numa classe de 30 alunos. E você pensa em salvar a humanidade? Devemos então nos fechar no nosso egoísmo e procurar apenas o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade, a nossa felicidade? Servimos de peteca para os brinquedos do destino. Seja como for, eu acredito num futuro melhor. Seixas riu alto. Diga antes que quer acreditar, que faz uma força desesperada para não se integrar à descrença. Tossiu longamente, aflito. Quem é que pode ser otimista com essa tosse? E com letras vencidas no banco? E com uma filha nervosa em casa? E com 60 anos de uma vida fracassada? Aproximavam-se do megatério. Eugênio queria fugir dele. A cada esquina fazia tensão de mudar de rumo, mas inexplicavelmente continuava a caminhar sempre na direção do arranha-céus de Filipe. Passaram por um longo muro onde havia escrita de maneira rude uma legenda de ódio. Olha isso aí, disse Seixas. É muito mais fácil arrastar um povo acenando-lhe com uma bandeira de ódio do que com uma bandeira de amor. Há mais ímpeto, mais força no ódio. O ódio é masculino, o amor é feminino. É mais fácil levar homens à guerra do que à oração. Não podemos esquecer o caso de Gandhi. Mas os hindus
tratam os ingleses, e os ingleses têm a velha mania de ser gentlemen. E o que salva a Inglaterra em todas as suas patifarias imperialistas? Eugênio ficou um instante a fazer reflexão. Aí está. O espírito de gentileza podia salvar o mundo. O que nos falta é isso, espírito de gentileza. Boas maneiras de homem para homem, de povo para povo. Isso é um sonho. O ódio e o egoísmo são sentimentos naturais. O espírito de gentileza é uma coisa artificial. Voltamos então à necessidade da reeducação. Trabalho para gigantes. Os gigantes acabaram-se. Vamos deixar então a humanidade de lado? Olhemos para o nosso pequeno círculo. Veja como nos faria bem e nos facilitaria tudo o espírito da gentileza. Seixas parou, pegou no braço de Eugênio. Você falou em Jesus Cristo. Não vou nessa história de levar um tapa numa face e oferecer-lhe a outra. Se alguém me desse uma bofetada, eu respondia-lhe com um tapa-olho. E depois? Depois, ficava aliviado. Aproximava-me do homem e dizia: deixa o vovô ver o dodói. E botava a carne crua ou arnica, conforme o caso. Genoca, tudo isso são sonhos. Mas um sonho deixa de ser apenas um sonho no dia em que alguém o realiza. Vida é vida. História da carochinha é história da carochinha. Você está na casa dos 30. Ainda pode sonhar. Escute o que vou lhe dizer. Torne a pensar nessas coisas quando tiver 50 anos. Nesse tempo, a minha carcaça já estará debaixo da terra. Não poderei ouvir a sua opinião. Não faz mal. Olhe, saia sozinho uma noite como essa e diga assim: Dr. Seixas, você era uma besta, mas tinha toda a razão. É possível que em alguma parte eu esteja escutando. Tinham chegado de fronte do megatério, diante do qual se comprimia pequena multidão. Ficaram lado a lado, na beira da calçada, olhando em silêncio para o edifício iluminado. Não há dúvida que esse troço é bonito, murmurou Seixas. Eugênio sacudiu a cabeça afirmativamente. Olhando, eu sinto um calafrio. É como quando passa um batalhão ao som de um dobrado. Quando ouço um bonito discurso, a gente é capaz de ir à guerra, matar, estraçalhar os outros homens. Agora eu pergunto, até onde isso é devido à natureza do homem e até onde é consequência da educação defeituosa que todos recebemos? Não me faça mais perguntas, retrucou Seixas. O outro sorriu. Hoje estou pior que o Simão, querendo ir ao fundo das coisas. Fez-se um longo silêncio. Seixas enrolou um cigarro lentamente. Não leve a sério a minha conversa, disse riscando um fósforo. Pode ser que você tenha razão. Que diabo? Se eu não acreditasse na vida, já tinha metido uma bala no coco. É que às vezes a gente anda amargo. Não vá muito atrás desse burro irresinhento, que já está começando a caducar. Hoje, a Quinoca, quando me abraçou à meia-noite, chorou a coitada. Eu não perguntei por quê. No fim de contas, ela tem razão. Aguentou firme todos esses anos, roendo um osso duro. Tem sido uma companheira de primeira ordem. Suspirou. Chupou o cigarro. Há 30 anos, numa noite como essa, eu fiz lá umas promessas. Mudar de vida, ganhar dinheiro, comprar uma casa, um carro. Qual? Tudo continuou como antes. Venderam-se-me um fundo brabo. Olhou para o cigarro. O velho hoje está azedo. Vamos embora? Isso aqui é o meio do mundo. Afastaram-se vagarosamente. Atravessaram a praça e foram-se em silêncio, cada qual voltado para dentro de si mesmo. No fim do verão, Eugênio recebeu uma notícia que o encheu de grande e esquisita paz. Eunice e Castanho iam embarcar naqueles dias para o Uruguai.
onde casariam sob contrato. Pour enfanter de belles pensées, refletiu ele. Sim, agora Eunice e Acélio podiam passar dias inteiros a conversar sobre literatura e literatos. Leriam clássicos ingleses e franceses ao despertar. Almoçariam Platão. Teriam os modernos ao chá das 5. Jantariam os surrealistas e dormiriam naturalmente com Freud. Pensou nessas coisas sem perversidade, com uma sombra de ternura. Naquela manhã, de princípios de abril, Eugênio saiu do quarto de banho cantando. Estava tomado de uma grande e serena alegria, que se esforçava por não analisar. Sentia-se em paz com o mundo e com a sua consciência. À mesa do café, abriu o jornal do dia. Procurou uma coluna dos pequenos anúncios. A nota que publicava havia já há meses, todas as quintas-feiras e domingos, pedindo notícias de Ernesto. Havia de encontrá-lo, custasse o que custasse. Uma misteriosa intuição lhe dizia que o irmão ainda estava vivo e não muito longe. Continuou a folhear o diário. Na última página, viu um retrato de Felipe, sentado à mesa do trabalho, diante de 2 telefones, de um conversafone e de uma pilha de papéis. Tratava-se de uma reportagem em 4 colunas, com cabeçalho vistoso. O construtor do megatério empenhado em nova e grandiosa realização. O repórter fazia rasgados elogios ao Dr. Felipe Lobo. Escrevia-lhe o tipo físico e o ambiente em que ele trabalhava. As palavras dinâmico e formidável surgiam a cada passo. Felipe Lobo contava os seus planos. Afirma de que era a figura principal, adquirira vários terrenos à beira do Guaíba, onde pretendia construir em breve a vila balneária mais moderna e luxuosa da América Latina. Teria ela um grande e original cassino em estilo missão espanhola, numa área de... Seguiam-se dados, cifras, pormenores. Eugênio dobrou o jornal, pensando em Dora. Era cruel que ela estivesse morta num dia tão lindo como naquele. Tomou o último gole de café. Ergueu-se e caminhou até a janela. A manhã estava fresca e tocada pela luz de um doce sol cor de ouro velho. Parava no ar uma fina neblina violeta que amaciava todas as formas, dando à paisagem um suave tom diluído. Envolta nessa névoa trepassada de sol, a cidade parecia um brinquedo colorido, embrulhado em papel celofane. É impossível ser mau num dia como o de hoje, refletiu Eugênio, aceitando integralmente aquele momento. Teve um desejo de ternura. Pensou na filha, depois em Olívia. Um leve remorso toldou-lhe a clara superfície da alegria. Ultimamente ele pensava menos na morta querida. Os cuidados e complexidades da vida, o trabalho intenso e sem horário certo, desviavam-no daqueles momentos de intimidade em que ele podia pensar em Olívia, reler-lhe as cartas, recordar-lhe as palavras e os gestos. Deixou a janela e, como costumava fazer quase todas as manhãs, pegou um livro leu algumas páginas com uma atenção vaga. Não podia esquecer a doçura da hora. Deviam estar lindas as ruas sob aquele sol maduro e amigo. Imaginou-lhe os reflexos nas árvores do parque, de sombras frescas, azuladas e cheirando a serena. Os marrecos nadam no lago. Ana Maria tirando-lhe migalhas de pão. Fechou o livro brusco, tornou a metê-lo na prateleira. Aproximou-se de novo da janela. O megatério lá estava, esfumado no meio da neblina. A sua fachada de cimento achava-se marcada de recortes claros e simétricos, tabuletas, placas com nomes de médicos, dentistas,
engenheiros, advogados, modistas, escritórios, clubes. Se naquele instante, refletiu Eugênio, caísse na Terra um habitante de Marte, havia de ficar embasbacado ao verificar que num dia tão maravilhosamente belo e macio, de sol tão dourado, os homens, na sua maioria, estavam metidos em escritórios, oficinas, fábricas. E se perguntasse a qualquer um deles: homem, por que trabalhas com tanta fúria durante todas as horas do sol? Ouviria essa resposta singular: para ganhar a vida. E, no entanto, a vida ali estava a oferecer-se toda numa gratuidade milagrosa. Os homens viviam tão ofuscados por desejos ambiciosos que nem sequer davam por ela. Nem com todas as conquistas da inteligência tinham descoberto um meio de trabalhar menos e viver mais. Agitavam-se no mundo e não se conheciam uns aos outros, não se amavam como deviam. A competição transformava-os em inimigos. E havia muitos séculos tinham crucificado um profeta que se esforçara por lhe mostrar que eles eram irmãos, apenas e sempre irmãos. Na memória de Eugênio soavam as palavras de Olívia: devemos ser um pouco como as cigarras. Era estranho como ele já não se lembrava com precisão do som da voz dela. Dona Frida, gritou. A resposta jovial veio do fundo da casa. Faça o favor de aprontar Ana Maria. Vamos dar um passeio no parque. Ao ouvir essas palavras, Ana Maria, que estava a brincar na cozinha, começou a sapatear e a dar gritos de alegria. Não se esqueça do pão para os marrecos, acrescentou Eugênio. Assoviando como um colegial, foi até o quarto de dormir. Tirou o roupão, vestiu o paletó, botou a gravata, apanhou o chapéu. Ana Maria chegou pouco depois, toda alvoroçada. Estava vestida de azul. Parou no meio da sala. Pegou nas pontas do vestido e, com afaceiro, fez uma meia volta. Olha, pai, como a nenê está bonita! E Eugênio reviu nela a Olívia da noite de formatura, no saguão do São Pedro. O vestido vaporoso, abraçada de rosas vermelhas, a paródia da faceirice feminina. Sim, no parque ele pensaria em Olívia. Muito, muito. Ajoelhou-se, abraçou a filha e beijou-lhe o rosto. Ana Maria afastou-o com as mãos espalmadas e, enrugando a testa numa expressão de contrariedade, choramingou. Ai, pai, tu vai desmanchar os meus bucles. Eugênio contemplou-a longamente. Era feliz, aceitava a vida. Quisera que aquele momento leve e luminoso não tivesse fim, mas sabia como ele era frágil. Fugia de analisá-lo. Sentia no fundo do espírito a presença de um pensamento escuro que estava à espreita. Era preciso não deixar que ele subisse à tona. Vamos dar comida para os marrecos? Perguntou Ana Maria, sacudindo-a. Vamos dar um passeio no parque? Ela bateu palmas e pôs-se a pular. Vamos! Ai, que bom! Vamos dar comida para os bichos. Mas Eugênio agora estava sério. Ana Maria franziu o sobrolho, entortou a cabeça. Pai, estranhou ela, o que é que tu tem? Ele não respondeu. Estava pensando na menina que atendera a noite passada. Era magra, suja, triste, mal vestida e mal alimentada. Caminharia fatalmente para uma tuberculose, se não a arrancassem da casa imunda em que vivia, se não lhe dessem o tratamento conveniente. Existiam na cidade, no estado e no país, milhares de crianças nas mesmas condições. Eugênio ergueu-se e enfiou o chapéu na cabeça abstrata. Sim, não bastava que ele se sentisse feliz, que tivesse Ana Maria ao seu lado, corada, alegre, bem vestida e bem alimentada. Era preciso pensar nos outros e fazer alguma coisa em favor deles. Por que não começar algum trabalho em benefício das crianças abandonadas? Dar-lhes alimentação adequada, boas roupas, higiene, instrução, assistência médica e dentária,
colônias de férias, oportunidades de se divertirem, de serem alegres. Aí está um grande plano. Tinha a certeza de que Seixas o ajudaria. Amava as crianças e os moços. Achava que os adultos e os velhos estavam irremediavelmente perdidos. Mas ninguém está perdido, falou Olívia em seu espírito. Sim, era doloroso. Ele havia esquecido por completo o som da voz dela. No entanto, sabia que Olívia estava viva. Sentia-se agora invadido pela estranha impressão de que ela lhe marcara uma entrevista à sombra das árvores do parque. Conversariam de si mesmo e de outros, enquanto Ana Maria tirasse migalhas para os marrecos do lago. Sim, fazer alguma coisa. Não ser apenas Ana Maria puxou-lhe a manga do casaco freneticamente. Pai bobo, pai bobo, pai bobo. Eugênia abaixou os olhos, ainda meio ausente. Hein? Vamos embora de uma vez. Os marrecos estão com fome. Ah! E de mãos dadas, pai e filha saíram para o sol.